noite para você que está em casa, em plena quinta-feira. O que é felicidade? O que é necessário para ser feliz? Qual a chave para uma vida de sucesso? Nas suas redes sociais. Então, envie esse link aí agora para todas essas pessoas, para que elas também possam ouvir uma palavra de Deus, possam também ouvir o louvor, ouvir a presença de Deus na vida deles também, amém? Então, nesse momento, mande esses links aí a essas pessoas, que você também será grandemente abençoado, amém? Então, feche seus olhos aí no seu lugar, onde você está. Vamos estar apresentando esse momento, esse ambiente. Apresente aí a sua casa nesse momento, apresente esse ambiente ao Senhor. Senhor Deus, nós entregamos, Pai, as nossas vidas ao Senhor. Entregamos, Deus, tudo que somos, ó Pai, tudo que temos é gratidão ao Senhor, Deus. Senhor, meu Pai, está visitando cada lar, Deus, cada família nesse momento que está conectado, Deus. Senhor, está, Deus, com a Tua presença visitando essas vidas. Senhor, meu Pai, diante dessas pessoas que estão, Deus, enfermas, essas pessoas, Deus, que estão precisando da Tua presença, Pai. Que o Senhor vem estar curando, vem estar transformando, vem estar com a Tua presença sobre a vida deles, Pai. Assim nós te pedimos, queremos consagrar esse momento, queremos consagrar, Deus, esse culto, essa conexão em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Então, neste momento agora, consagre agora a sua vida ao Senhor. Fica livre agora na presença de Deus. Se você quiser na sua casa levantar as suas mãos, se você quiser falar com Deus, colocar a mão no seu coração, mas não deixe esse momento passar desapercebido, amém? Então, nesse momento nós vamos estar louvando, adorando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Tu vais para uma terra que eu ainda te mostrarei, longe de teu pai, nesse caminho, engrandecerei teu nome, mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoar, te darei um nome novo e farei de ti uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu vou surpreender.
a presença do Espírito Santo para sua casa, em nome de Jesus. Convide a presença dEle. Adore o nome dEle onde você está. Oh Deus, nós te adoramos. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós
damos honra para sempre. Te damos glória para sempre. Glória a Deus, aleluia. Que momento maravilhoso. Que momento maravilhoso é esse de sentir a presença de Deus, de louvar ao nome dele. Amém. Creio eu que você foi aí grandemente, fortemente abençoado pela presença de Deus na sua casa, na sua família. Amém? Então, fique agora nesse momento com os nossos vídeos e os nossos recados. Logo mais você vai ter uma palavra gloriosa vinda dos céus para a sua vida. Fique ligadinho. Boa noite, conexão. Boa noite para você que está aí conectado com a gente essa noite, nessa quinta-feira maravilhosa. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Amém? Eu quero, neste momento, trazer uma palavra para nós sobre dízimos e ofertas, que está lá em Salmos 127, do 1 ao 2, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde. Comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Essa palavra é maravilhosa, porque ela está nos dizendo, nós muitas vezes, nós queremos, realizar os nossos sonhos, projetos, suprir as nossas necessidades financeiras, e com isso nós trabalhamos, nos esforçamos muito, vamos trabalhar, acordamos cedo e tudo, mas essa palavra está nos dizendo que não adianta nós trabalharmos, acordarmos de madrugada, dormir, acordar cedo demais, dormir tarde demais, trabalhar ali muito, mas se não for o Senhor que guarda a nossa vida financeira. Querido, se não for o Senhor que guarda a sua vida financeira, se não for o Senhor que você consagra, que você entrega as suas finanças, de nada adianta o seu trabalho, de nada adianta o esforço que você faz diariamente no seu trabalho, na sua empresa. Por quê? Porque é o Senhor que abre as portas para nós. A prosperidade que nós precisamos só vem do Senhor. E essa palavra está dizendo, se não for o Senhor que guarda a sua vida financeira, podemos colocar assim, se não for o Senhor que você consagra a sua vida financeira, de nada adianta tanto trabalho, tanto esforço. Só você sabe o quanto você trabalha. E muitas vezes nós não recebemos o retorno que esperamos. Mas por quê? Porque a maioria das vezes é porque a sua vida financeira só tem o trabalho natural. Só tem o trabalho das suas mãos, mas não tem a mão de Deus. Lívia, como eu consigo a mão de Deus sobre a minha vida financeira? Sendo fiel a Ele, consagrando a Ele a sua vida financeira, devolvendo a Ele o seu dízimo e a sua oferta. Quando eu devolvo o meu dízimo ao Senhor, eu estou sendo fiel à palavra dEle. E com isso eu estou consagrando as minhas finanças ao Senhor. Quando eu estou devolvendo o meu dízimo, quando eu estou honrando um voto, entregando uma oferta, eu não estou apenas devolvendo o meu dízimo, eu estou consagrando a minha vida financeira ao Senhor. E quando nós fazemos isso, as portas do céu se abrem sobre as nossas vidas. Quando eu estou fazendo isso, eu estou dando direito para que o Senhor, Ele conduza, Ele direcione a minha vida financeira. Se não for o Senhor que guarda a casa, meu irmão, nada adianta os que vigiam, nada. Então não adianta tanto trabalho, tanto esforço, se você não tem entregado a sua vida financeira ao Senhor. Talvez você tenha trabalhado, mas você não tem sido fiel ao Senhor. Você não tem devolvido o seu dízimo à casa dele. Não permaneça assim. Permaneça que o Senhor direcione a sua vida financeira. Permaneça viver o melhor, desfrutar do melhor do Senhor sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida. E como isso é possível? Sendo fiel a Ele, sendo fiel à palavra dEle, devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? É isso que eu te convido a fazer nesse momento. Está aparecendo aí na sua tela a nossa conta. Está aparecendo aí o nosso Pix,
que você consegue fazer com os dados bancários. Está aparecendo o nosso QR Code, então faça nesse momento a transferência do seu dízimo, a transferência da sua oferta. Honre o seu voto na casa do Senhor em nome de Jesus. Não deixe para depois. Muitos falam, né? Não, daqui a pouco eu faço. Não, não faça isso. Não faça, né? Você esquece, você sai do nosso culto. Não faça isso. Faça agora, nesse momento, em nome de Jesus. Transfere o seu dízimo, transfere a sua oferta, faça aí o seu Pix. Amém? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você vai viver o melhor do Senhor sobre a sua vida. Deixa eu orar por você. Você que está fazendo pode finalizar. Levante as suas mãos onde você estiver em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por cada uma dessas pessoas que nesse momento escolheu ser fiel ao Senhor, ser fiel à Tua palavra. E eu declaro, meu Deus, que quando nós escolhemos entregar a nossa vida financeira ao Senhor, meu Deus, quando nós escolhemos que o Senhor conduza a nossa vida financeira, eu creio, meu Deus, que o melhor do Senhor nós também vamos escolher. E o Senhor declara sobre a vida de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não esqueça de mandar o seu comprovante nesse número que está aparecendo na sua tela, para que possamos orar por você. E também não esqueça do código 11, que é 11 centavos. Amém? Quero também aqui passar alguns recados para nós. Toda quinta-feira nós estamos aqui às 19h30 no nosso Conexão 100% online. Você é o nosso convidado especial. Também te convido a compartilhar esse link também nesse momento, já aproveitando aqui. Sábado, nós temos o nosso Arena Jovem em 2 horários, às 18 horas e às 20 horas. Você também é o nosso convidado, amém? Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele quer te encontrar também no nosso Arena, amém? No domingo, nós temos 3 opções de culto, que o primeiro horário é às 10 horas da manhã. O segundo horário é às 17h30 e o nosso último culto é às 19h30. Então, esses 3 cultos, né? Cada culto tem a equipe ali que é destinada para esse culto. Então, procura, né, o seu líder, procura a pessoa que te chamou e pergunta qual culto, né, que você está, para que você possa estar, em nome de Jesus, adorando ao Senhor com a gente em um desses cultos. Lembrando que essas 3 opções de culto, né, fica melhor para nós nesse tempo de pandemia, a igreja não aglomera, fica, né, um espaço bacana, você pode vir com segurança, com toda a sua família, com toda a sua casa. Amém? Então nós esperamos por você, nós temos o nosso culto de fé na terça-feira e você é o nosso convidado especial. Amém? Não fica de fora. Temos também presencial, que é sempre melhor, amém? Sempre melhor e seguro, pode vir tranquilo. E também temos online, pelo YouTube e pelo Facebook. Amém? Graças a Deus. E agora vocês vão receber uma palavra dos céus da nossa pastora Fabiana. Abre o seu coração para que você possa receber o melhor de Deus sobre a sua vida nessa noite. Amém? Boa noite, meu irmão, minha irmã que está conectado conosco agora. Que alegria ter você aqui. Eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus vai usar esse culto, essa conexão para falar comigo e com você. Estamos num dia hoje bem especial, muitos tiveram treinamento hoje de liderança, o nosso tal está acontecendo, inclusive, ainda para algumas equipes. Então, eu me inspirei nesse dia de feriado, queria algo dos céus, mas que se voltasse também a essa temática do que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós? E para isso, eu quero falar sobre fé e altar. Antes de entrarmos nesse assunto, vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, quero consagrar este culto ao Senhor, esta conexão. E em nome de Jesus, eu oro que o Espírito Santo entre neste lar que está conectado agora. Que a tua presença, o teu ambiente seja envolvido, seja tomado neste ambiente em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que escamas caiam, que a mente se abra, que o Espírito seja aquecido, fortalecido, em nome do Senhor Jesus. Vem, Pai, nesse feriado tão gostoso, para alguns feriados, mas um dia tão gostoso, vamos fechar esse dia
pedimos para que o Senhor fale conosco tremendamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Fé e altar. Tem louvores maravilhosos sobre esse assunto. Até te recomendo a buscar alguns deles. Louvores gigantescos, né? Um deles é falando inclusive sobre a história de Abraão, que eu vou mencionar para você daqui a pouquinho. Mas falando sobre fé, não tem como a gente não ir, né, no capítulo de Hebreus 11, que é o capítulo da fé. Eu não vou ler ele todo, mas eu recomendaria que você lesse ele do versículo 1 ao 40, porque é um texto bem grande, mas alimenta muito a nossa fé, para a gente ver quantas pessoas já usaram o mecanismo da fé, como eles usaram, que é o que eu quero falar um pouquinho hoje, como eles usaram essa fé, o que isso gerou na vida deles, tá? Então, quando você lê o texto, a definição e as conquistas, os avanços, como Deus respondeu àquela atitude, faz você entender muito do que nós vamos falar aqui hoje nessa conexão, amém? Em nome de Jesus. Bom, o início diz assim, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ai, que delícia, que maravilha é a palavra de Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E pela fé, pelo Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Voltamos então ao texto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário. Por quê? Porque é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus fala que para a gente não conseguimos agradar a Deus pela fé, não é pela ausência da fé, mas é pelo que a fé ela gera em nós. Porque a presença da fé é uma pessoa que ela aprendeu, ela acredita que Deus existe e ela acredita também que Deus, Ele recompensa aqueles que o buscam. E Deus quer que a gente se relacione com Ele entendendo quem Ele é, a identidade dEle. Amém? E muitas vezes a gente percebe que as pessoas elas não conseguem se entregar completamente ao Senhor. Elas não conseguem enxergar de forma clara o que Deus espera delas. Por quê? Porque elas estão fazendo um mau uso dessa ferramenta, desse instrumento que é a fé. Elas usam mal a fé. A fé é muito importante, mas hoje estamos falando fé e altar. Você vai me entender. Elas usam esse instrumento errado. Por quê? Porque a fé, ela precisa não só me fazer esperar de Deus o milagre, mas a fé precisa me levar a conhecer a Deus, a saber quem é Deus. A fé, ela não pode me fazer só ir à igreja.
A fé não pode me fazer só ler a Bíblia, só orar por si só. A fé não pode fazer com que eu acredite, porque a fé a gente já entendeu que ela é acreditar que Deus existe, que Ele pode nos dar o que a gente pede. Então a fé, eu não posso usar a fé só dessa maneira, crendo, eu sei que Deus é real. Eu sei que Deus é real, eu sei que se eu orar pedindo uma porta de emprego, Ele vai me dar. Eu sei disso. Isso é fé? É. Mas não pode ficar só nisso. Deus quer que a gente amplie nosso conceito. Vamos entender isso, tá bom? Por isso que eu falei para você ler Hebreus 11 completo, para você entender, ver as pessoas usando a fé e ver aqueles homens de Deus, como foi a resposta na vida deles nesses movimentos de fé. Tá bom? Eu não consigo entregar-me completamente a alguém que eu não conheço. Como posso eu, se eu não usar a minha fé para trazer os milagres, para trazer a minha conduta, mas também não usá-lo para conhecer a Deus, o propósito de Deus para minha vida, o que Ele espera de mim, o que é importante para Ele nessa terra? Se Deus não me usar, se Deus não conseguir usar minha fé para isso, melhor, eu não conseguir, eu não vou conseguir me entregar completamente a Ele. Não vou, porque eu não confio, eu não conheço. Você entregaria a sua vida na mão de quem você não conhece? Hoje, por exemplo, nós trabalhamos com questão de autoridades, hierarquia espiritual. Nossos bispos acima de nós, eu confio neles. Então, uma direção deles não é porque eu tenho que fazer, porque tenho que fazer simplesmente. Às vezes eu posso não entender uma direção, mas por confiar neles, eu sigo em frente. Então, e eu confio por quê? Porque eu conheço eles. Eu sei da índole deles, eu sei do coração deles, eu sei do compromisso deles, o que eles querem. Então, por conhecer eles, eu sei o que está por trás disso. Então, com isso, eu confio. E por confiar, eu consigo me entregar. Por isso que eu falei que algumas pessoas têm usado esse instrumento da fé de forma errada. Ou seja, não é nem só errada, é incompleta. Seria a melhor palavra. Tem usado a fé de maneira incompleta. Usa a fé para crer em Deus, ok? Usa a fé para orar pedindo algo para Deus, ok? Mas não usa a fé para conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, o jeito dele pensar, pelo que o coração dele bate. Não usa a fé dessa maneira. E o salmista Davi, ele diz assim... O salmista Davi, ele diz, aliás, em vários textos, não vou ler agora para você não, mas ele fala que devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e aprender a confiar nele. Olha que frase bacana. Aprender a entregar os meus caminhos ao Senhor. Então aqui ele está falando de uma fé de relacionamento. Então ele fala de um desafio, que colocar a minha vida nas mãos do Senhor, entregar todos os meus caminhos, isso é um novo passo de fé e é desafiador. Por isso o salmista diz, devemos aprender a entregar nossos caminhos ao Senhor. Por isso, algumas pessoas vão exercer fé, mas em muitas outras áreas da vida delas, elas vão lidar como elas bem quiserem. Agora, quando eu tenho um relacionamento com Deus, Deus está em tudo que eu faço. Deus não tem como separar. É uma relação, é uma vida entregue. Eu tenho uma vida normal de trabalho, de estudar, família, tudo para glorificar o nome de Deus. E Deus está dentro disso tudo e eu consigo enxergar o que Deus espera de mim como profissional, o que Deus espera de mim como família. Tem muito cristão em conflito. Muito cristão em conflito, que ele quer servir a Deus, ele quer se entregar, mas ele não sabe como conciliar isso com o trabalho, com a vida pessoal dele. Por quê? Porque ele não consegue enxergar o que Deus espera dele enquanto família. Porque ele não consegue enxergar o que Deus espera dele como profissional. E isso, por não conhecer a Deus e não conseguir enxergar o que Deus espera, ele não consegue confiar seus caminhos ao Senhor. E aí, é onde essa fé ela vai se tornando incompleta.
Porque isso é um sinal. Quando alguém tem um sinal, fala assim, tem uma área da minha vida que é só eu. Deus não toca em todas as outras, mas essa aqui não toca. Aqui sou eu e eu. Isso é um sinal. Sinal de que eu não dou conta de entregar meus caminhos totalmente ao Senhor. E se eu não entrego porque não confio. E não confio por quê? Porque não conheço. E não conheço por quê? Porque eu uso a fé de maneira incompleta. Uso a fé até um ponto, mas não uso essa fé para romper barreiras e conhecer Deus. Então, diga comigo, a fé não serve somente para trazer milagres para minha vida, para minha família, mas também para entender e conhecer como Deus trabalha. Essa relação de entender e conhecer como Deus trabalha é que faz você ter uma intimidade com Deus tão grande, uma confiança em Deus tão grande, tão perceptível. Você está vendo ali todos os dias e você consegue viver uma vida realmente de entrega. Amém? Em nome do Senhor Jesus, né? A Bíblia ela fala de Noé. Nós falamos agora há pouco sobre Noé. A Bíblia diz que Noé, ele pegou, por meio da fé, ele construiu uma arca. Olha que legal. Ele construiu uma arca sob as instruções do Senhor, e ele ali, nessa atitude, a Bíblia diz que ele conseguiu preservar toda a família dele de uma grande destruição que estava para acontecer ali na terra. Que coisa maravilhosa. Aqui nós não estamos falando só de fé por um milagre. Algumas pessoas vão pensar, nossa, Noé trouxe um milagre e foi salvo a família dele. Não. Noé conhecia a Deus a tal ponto que ele ouvia as instruções de Deus e ele sabia os propósitos de Deus. Ele sabia que Deus não queria acabar com a família dele, que não queria acabar ali com o que era justo, que Deus ele poderia dar instruções a ele para ele fazer movimentos práticos aonde traria essa salvação para a casa dele, e assim foi. A minha pergunta é você, como tem sido? Eu e você, como temos agido? Você tem uma fé como a de Noé? Você tem chegado e falado com Deus, Deus, cuida da minha família, salva a minha família, Senhor, restaura a minha casa. Você tem orado para que o milagre venha, mas você tem usado essa mesma fé que crê em Deus e sabe que Ele pode te presentear, que Ele pode te recompensar, mas tem usado essa mesma fé para conhecer a Deus. Quais são os caminhos que você precisa tomar a partir dessa oração? Quais são as decisões, quais são as escolhas que você precisa tomar? Você tem usado a fé a isso? Se Deus falar para você, qual é a arca que Deus está mandando você construir? Qual é a arca? Todos nós estamos aqui debaixo de um propósito. Qual é a arca da sua vida que Deus está mandando você construir? Imagina, naquele tempo, se Deus falasse para você construir uma arca, você construiria? Alguns diriam, claro que eu construiria, é Deus falando. A verdade é que não. A verdade é que poucos fariam isso. Traz para o dia de hoje. Quantas direções, quantos desafios Deus fez com a sua fé? Faz isso. Entrega isso. Sacrifica. Coloca sua vida no altar. Coloca sua fé no altar. E nós não demos conta. Quantas vezes? Pense isso. Abraão, foi o outro exemplo também. Abraão, para se tornar o pai da fé, antes de se tornar o pai da fé, ele se tornou quem? Amigo de Deus. Meu Deus. Meu Deus. Antes de se tornar pai da fé, Abraão se tornou amigo de Deus. Está falando mais uma vez do que estamos conversando aqui hoje. Falando sobre um relacionamento íntimo. Ele se tornou o pai da fé porque primeiro ele aprendeu a ser íntimo, amigo de Deus. E gente,
A palavra de Deus nos diz que ninguém vai contar os segredos. A palavra de Deus não, nós entendemos que os segredos, eu não conto segredos para ninguém que eu não confie. E Abraão construiu uma relação tão linda com Deus, tão íntima com Deus, que a Bíblia nos mostra com tudo isso que Deus também falava com ele. Deus orientava ele, né? Ele ouvia isso, ele se tornava íntimo, conhecia o coração de Deus, e isso fez com que a fé deles fosse gigantesca. Agora, da parte de Abraão para com Deus, a Bíblia diz que Deus falou para ele seguir por um caminho. E Abraão, como seguiu por um caminho sem saber para onde ele estava indo? Por meio da fé. Aí alguns vão pensar, é uma fé mística que chegou, um sentimento ali naquela fala de Deus, né? Como mágica que aconteceu. Não. Abraão deve ter tido medos como eu e você. Mas Abraão, ele tinha uma relação de intimidade com Deus. E por ter essa relação de intimidade com Deus, porque a fé dele levava ele a ser íntimo de Deus, ele confiava tanto em Deus, que mesmo não entendendo, que mesmo com os medos dele, com as limitações dele, ele continuou, ele perseverou. O que Deus falou, ele fez. E aí ele conseguiu viver o real propósito da vida dele nessa terra. E lembre-se que eu comecei falando, tem muitas pessoas que não têm usado bem a fé e não têm percebido, não têm conseguido enxergar o que Deus espera delas. E isso gera conflitos grandiosos. Preste atenção numa coisa, a sua perseverança é muito importante. A sua perseverança é muito importante para você conhecer o coração de Deus. Só quem persevera conhece o coração de Deus, porque a fé é essa relação de entrega, e só entrega quem confia. Então eu preciso aprender a perseverar, eu preciso aprender a colocar minha fé no altar, para que eu, depois de um tempo, vou entender boa parte do que aconteceu, mas naquele momento eu terei que perseverar numa relação de confiança. Quando estão me entendendo, diga amém. Amém? Só que tem uma situação que ela é muito frustrante. Porque a fé, ela mostra para mim e para você o que Deus tem para nós. No sentido das promessas, né? Promessas na palavra de Deus. Não estou falando daquele projeto tão definitivo, tão pessoal. Em geral, Deus descortina o que ele espera do povo dele. E ele ali vai incomodar aquelas pessoas, a seguir isso que ele está dizendo, a seguir essa orientação dele. E que foi descortinado. Não sei se eu vou conseguir me fazer entender, mas ele descortina, ele vê, mas aquele cristão não consegue trazer para sua vida. Seria isso. O cristão, a fé faz ele enxergar os acertos, os erros, a fragilidade, o tamanho da fé, faz ele descortinar, então ele passa a ter consciência. Mas aí ele se torna um cristão frustrado, por quê? Porque ele sabe, mas ele não consegue trazer. Ele não consegue se entregar completamente. E isso é muito frustrante. Querido, qualquer projeto na vida que a gente para no meio do caminho e para por medo, misericórdia. Misericórdia. Não podemos fazer isso. Não podemos. Eu preciso aprender a trazer aquilo para minha vida. Eu vejo até alguns colegas terapeutas, né, nas mais diversas aí possibilidades, que eles não têm essa visão apurada, né? A grande maioria, muita gente séria, mas outros não. Outros, eles veem alguma coisa sentindo de mal, errada, eles simplesmente tiram da vida. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Talvez é necessário perseverar. Muitas vezes é necessário perseverar. Espero que você esteja me entendendo. Tem suas exceções, casos à parte, mas em muitas situações é perseverar. Essas pessoas que param no meio do caminho, elas não ficam plenas, não se tornam plenas. Isso eu tenho muitos anos aí de caminhada com Deus, né? Quase 20 anos aí.
E é isso que eu percebo. Eu falo até por mim enquanto cristã, eu sei o que me gera plenitude, o que gera realização. Então a perseverança, ela é muito importante, tá bom? A palavra altar, assim, uma coisa que eu escrevi aqui para vocês. Deus quer cumprir as promessas na sua vida, mas todo movimento de Deus começa com um deslocamento humano. Deus quer cumprir as promessas, mas para Ele cumprir as promessas dele na sua vida, Ele precisa de um deslocamento humano. Aí é a fé e o altar que eu estou dizendo. Porque eu não só tenho a fé para acreditar, eu não só tenho a fé para crer que Ele existe, mas eu tenho a fé para me movimentar até o altar. E altar quer dizer, a palavra no hebraico quer dizer morte. A palavra altar em outras línguas quer dizer porta. Meu Deus. Então eu me movimento para o altar. E ali é lugar de morrer. É lugar de morrer. E morre e porta se abre. É onde eu me entrego. O altar, a minha fé me move ao altar. E ali eu me entrego. Lugar de morte. E abre-se portas. É assim que eu vejo. Guarda isso no seu coração, querido. O céu não tem altar. O céu, no céu, não tem altar. No céu não tem lugar de morte. No céu não tem lugar de entrega. O altar é para ser usado hoje. Que a sua fé leve você para o altar. Que a sua fé leve você a subir. Esse tem sido o grande erro. Muitos cristãos crendo muito, esperando muito, mas se movimentando pouco. O altar está ali, mas eles não se movimentam para que Deus te cumpra as promessas na vida deles. Então é necessário que a minha fé me faça movimentar ao lugar do sacrifício, ao lugar do altar. E é assim que Deus fará com que se cumpra as promessas dele para a minha e para a sua vida. Você pode dizer amém? Em nome do Senhor Jesus. Querido, feche seus olhos. Deixa eu orar com você. Espírito Santo de Deus, eu oro pelo meu irmão, minha irmã que está aqui conectado agora, Pai. Essa palavra é uma semente poderosa para trazer uma explosão de conhecimento, de insights, de clareza do que deve fazer a partir de agora. Pai, eu vejo cristãos frustrados. Que essa palavra entre no coração para que ele consiga trazer coerência para a vida dele, para a fé dele. Para que ele consiga viver a fé e o altar nesta terra. Em nome do Senhor Jesus. Que ele entenda hoje que a fé não é suficiente. Se ela tem a sua limitação. Ela tem que ser completa. E a fé me gera a movimentar, a completar no altar. A fé e o altar têm que andar juntos. Mostra isso ao teu filho, em nome de Jesus. Pai, eu oro que as promessas do Senhor comecem a ser descortinadas na vida daqueles que estão ouvindo essa palavra agora, estão recebendo essa oração. E em nome do Senhor Jesus, que eles possam ver agora quais são os caminhos que precisam ser entregues diante do teu altar. Quais são os caminhos onde ele precisa aprender a confiar no Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que essas promessas que estão sendo descortinadas possam se tornar uma realidade na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Você diz amém? Maravilha estar aqui com você, que Deus te abençoe neste final do dia. Semana que vem estamos juntos novamente. Fique em paz.